Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Vou continuar aqui o meu trabalho fazendo críticas e comentários ao trabalho do economista Fernando Uri. O trabalho em foco será o vídeo de sua autoria. Inflação, o que estão escondendo? Esta é a parte 2. Então, vamos ouvir o que é que o Fernando fala nessa parte 2. Você precisa de mais dinheiro, de mais unidades monetárias para comprar os mesmos produtos. A lei de oferta e demanda, que vale para qualquer mercadoria, é igualmente válida para o dinheiro. Então, seria até mais correto usarmos a taxa de inflação para nos referirmos à perda de poder de compra do dinheiro e o índice de preços apenas um índice que mede o aumento dos preços. Seria a taxa de aumento de preços, mas não a taxa de inflação. Eu quero explicar isso mostrando alguns gráficos. O primeiro. Olha só, pessoal. Ele está dizendo que seria correto, né? Seria correto. Um momentinho, só colocar aqui essa. Bem, ele está falando que seria correto se usasse o índice de inflação, o índice de preço, para medir a perda do poder aquisitivo da moeda. Olha, você tem duas coisas comparáveis. Eu tenho aqui, vamos botar uma manga e uma melancia. E vamos medir para ver como é a inflação desses produtos. Né? Vamos imaginar que a manga não tem inflação nenhuma, zero. E aqui começa. Qual foi a outra? O abacaxi. O abacaxi começa a ter inflação, aumentos de preços seguidos, e a inflação vai crescendo. E aí você, a seu bel prazer, se abstém da realidade, que a realidade é a manga que não está saindo do lugar, e diz que o problema aqui, se o abacaxi subiu 50%, basta que você utilize esse índice de 1,50, né, no preço da manga e pegue esse preço da manga dividido por 1,50. Faça o inverso. Olha, evidentemente a manga é que vai mostrar que houve perda de poder aquisitivo. Deu para entender? Não tenha dúvida. Uma manga e um abacaxi. A manga não sai do lugar, não tem preço alterado. Não tem, vamos imaginar isso. E aí o abacaxi aumenta de preço. E aumentou 50%. Aí você simplesmente diz, não, que aumentou, na realidade, não foi o abacaxi que aumentou de preço, foi a manga que perdeu o poder aquisitivo. Olha que estupidez. Aí você olha a manga não saiu do lugar, o preço dela ali é o mesmo, a mesma coisa, etc. Tal, nem preço é. Ela serve como moeda de troca. E aí você pega o índice da inflação, o índice do aumento de preço do abacaxi, e utiliza esse índice dividindo o preço da manga por esse valor. Evidentemente que a manga vai ter uma perda de poder aquisitivo. Evidentemente. Mas tem alguma coisa a ver com a realidade? Nenhuma. Isso tem a ver com teorias bobas, teorias que não significam nada. Quero explicar tudo à vontade do teórico. Ou seja, o Fernando Maia está fazendo isso. Ele quer explicar que a moeda perdeu, que perdeu poder aquisitivo. Isso não existe, Fernando. Isso não existe, você já viu, você vai ver na primeira parte você já viu, na segunda parte você vai ver isso também. Então, ele disse que seria mais fraco, mais correto usar o índice de inflação para medir a perda de poder de compra da moeda. Ora, então a inflação não existe mais. O que existe é perda de poder aquisitivo da moeda. Isto é um absurdo. Isto é uma bobagem de tamanho maior. Tá certo? Vamos lá novamente ver o Fernando novamente.
Vai lá, Fernando, diga mais bobagem. É o mais conhecido dos brasileiros quando se fala do IPCA, que é a nossa taxa de inflação oficial, que é, como o próprio nome diz, um índice de preços. Índice de preços ao consumidor amplo. E o que a gente vê neste gráfico, que é o IPCA anual, é a taxa de ritmo de aumento de preços anual. Então, quanto os preços dos bens que fazem parte do IPCA aumentaram nos últimos 12 meses. Então, aqui é a taxa de aumento de preços. Mas se a gente está explicando que a inflação é a perda de poder de compra da moeda, como nós poderíamos medir essa perda de poder de compra da moeda? Também usando o índice de aumento de preços, mas de uma forma inversa, para medir o valor do dinheiro no tempo. E a gente pode. Meus amigos, você acha isso inteligente? Fernando, isso é uma pedrada, Fernando. Você está jogando uma pedra, dando uma pedrada na vitrine. Isso é um absurdo que você está falando. Eu agora olho para você, não vejo mais aquele Fernando de antigamente que eu devia ir. Você está dizendo tanta bobagem, Fernando. Quer dizer que agora o preço, a moeda foi perder o preço. Não foi a inflação que subiu, não foram os preços dos produtos que subiram. Foi a moeda que perdeu o preço. Onde é que está na prática isso? Será que você tem um resultado, um exemplo que possa mostrar isso? Claro que você não tem, nem ninguém vai ter. Está fora da realidade. Isso é absurdo dos absurdos, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui, então, o próprio real brasileiro, desde 1994, que está prestes a fazer 30 anos, e como se comportou o poder de compra da nossa moeda. E desde julho de 94, quando o real foi introduzido, R$ 100 naquele mês, quase 30 anos atrás, hoje compram apenas R$ 12,48. Então, R$ 12,48. Isso é mais de 87% de perda de poder de compra. Então, a moeda perdeu, nesse período todo, quase 90% do seu valor. Isso é de uma maior incompetência dos economistas. Eu chamo esse quadro aí o vexame dos economistas. Esse quadro, se eu- olha só, esse quadro aí, eu chamo o vexame dos economistas. Vamos reparar o absurdo, a estupidez, a frivolidade, a insanidade de gente que fala isso. Isso é uma confissão totalmente válida de que os economistas não sabem nada, nada a respeito da teoria da partida dobrada. Esse quadro comprova isso. Eu posso utilizar esse quadro aí para mostrar que os economistas não sabem absolutamente nada a respeito da teoria da partida dobrada. Se não sabe teoria da partida dobrada, evidentemente também não sabem contabilidade. Que a origem da contabilidade é a teoria da partida dobrada. E a contabilidade é toda feita, desenvolvida, elaborada em cima da teoria da partida dobrada. Isso é um absurdo. Aliás, isso justifica os erros que estão acontecendo de política monetária, de inflação, tantos erros que estão acontecendo de moeda. Por que eles não sabem disso? Porque exatamente não têm conhecimento a respeito da teoria da contabilidade, da teoria da partida dobrada. Tá certo? Não tem a menor ideia do que significa. Tá aí, eu vou mostrar daqui a pouco mais ainda. Desprezo a algo aparentemente muito fácil. Eu, como já disse aí, sou professor há mais de 45 anos na área econômico-financeira. Administração de empresas, a administração financeira, matemática financeira, orçamento, é, contabilidade de despesa, contabilidade de custo, contabilidade gerencial, contabilidade introdutória.
Eu sou professor há mais de 50 anos. Eu sou professor dos principais cursos de MBA do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque, olha só, eu começo a dar aula em MBAs exatamente quando eu fui para o BMEC. O BMEC tinha uns MBAs, eu fui para lá, e logo depois que eu fui como professor, tal, tinha o Freitas que foi para fazer o pós-graduado dele em North Carolina, e ele pediu para ficar no lugar dele, como diretor. E eu fiquei, mas fiquei subordinado a outro diretor, para mim não é a mesma coisa que ser diretor. E coordenei curso de MBA do IBMEC. Né? Naquela época, o IBMEC pertencia a João Paulo do Rio Veloso, Paulo Guedes e Cláudio Haddad. Depois foi que se separaram. Tá certo? Mas era assim naquela época. Eu trabalhei 5 anos ali com Paulo Guedes e João Paulo Reveloso, Cláudio Haddad, etc. Muito bem, meus amigos. Depois fui para a Fundação Getúlio Vargas. E fui para a Fundação por uma coisa que eu achei legal. Eu fui convidado pelo professor Istvan, da Fundação Getúlio Vargas. Ele coordenava um curso de pós-graduação em Porto Alegre, e um professor PhD em contabilidade. Não deu certo. Os alunos não toparam, botaram o cara para fora. Então, isso me impediu. Eu fui, dei certo, terminei o curso lá, e aí surgiu uma oportunidade, me chamaram para trabalhar na Fundação do Vargas. Eu fui trabalhar na Fundação do Vargas e desenvolvi um programa enorme que começou como um mestrado, não é? Em todas as capitais do Brasil, porque dividimos a Fundação do Vargas São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não participava, porque era do Moisés, São Paulo era São Paulo, e eu era responsável pelo desenvolvimento dos cursos de pós-graduação em todo o Brasil. E fui o maior ganhador de dinheiro para a Fundação Getúlio Vargas. Na fundação, quando eu entrei, a fundação estava no maior sufoco financeiro. Segundo Paulo Guedes me disse depois, que Paulo Guedes não quis que eu saísse do IBMEC, mas eu saí, melhores condições na Fundação Getúlio Vargas, não são, aliás, condições que eu podia agir da maneira que eu quisesse. Por quê? Porque não tinha ninguém me cobrando nada. E ninguém sabia o que eu estava fazendo. Simplesmente isso. Para depois o Carlos Ivan subir numa tribuna aí, fazendo homenagem a outros professores, dizer que ele foi que começou esse grande programa de pós-graduação na Fundação, que salvou financeiramente a Fundação do Vargas. Na realidade, eu tenho até um livro do meu segundo livro que eu escrevi em contabilidade na Fundação Getúlio Vargas, o Mapa da Mina da Contabilidade, que foi prefaciado por Hernani Galvez. E está lá no Hernani Galvez, que eu sei que o Hernani Galvez foi para o norte abrir algum curso, em Recife, e ele me disse, não, ele colocou, ele pediu para prefaciar meu livro. Um grande sujeito, doutor Hernani Galvez, um grande amigo, tomamos boa cerveja lá em Recife e batemos um papo longuíssimo a respeito da economia brasileira, a respeito da Fundação Getúlio Vargas, etc. E ele, no meu livro, está aí para quem quiser ver, né, o Mapa da Mina da Contabilidade, ele diz que é o maior programa de pós-graduação que já existe no Brasil. Tá certo? Muito bem. Então, eu estou dizendo isso, quando eu falo a respeito dessas coisas, porque eu tenho experiência. Eu sou um expert em contabilidade. Eu sou economista, mas sou expert em contabilidade. Eu tenho mestrado no exterior, mas sou também especialista em teoria da partida dobrada, porque eu gosto muito de contabilidade e percebo a importância de contabilidade que muita gente nem sabe. A minha maior luta, que os maiores cursos na Fundação Getúlio Vargas, no IAG, e como professor da Fundação Getúlio Vargas, dei aula na Vale do Rio Doce, dei aula no Banco Central, dei aula no Banco do Brasil, em Brasília, etc.
Eu tenho uma experiência enorme nisso, e principalmente na teoria da partida dobrada, por um fato insólito. Ninguém se interessa por teoria da partida dobrada. Você vê esse quadro aí, que o senhor Fernando Mendes, ele nem toca em partida dobrada, nem sequer fala da existência da partida dobrada. Sabe por quê? Porque ele não sabe. E eu sou o grande conhecedor de teoria da partida dobrada no Brasil e talvez no mundo. Por quê? Porque ninguém se interessa. Quem vai se interessar por débito e crédito? Mas eu vi que a importância de débito e crédito é enorme. Sem débito e crédito, você não entende contabilidade. Sem débito e crédito, não é? Sem a teoria da partida dobrada, você não entende de moeda. Você não entende de orçamento, orçamento fiscal. Você não entende de macroeconomia. Você não entende de microeconomia. Basta dizer que microeconomia estuda empresas. E não existe empresa no mundo, e não pode existir empresa sem contabilidade. Tá certo? Então, o que esse moço está fazendo aí é um absurdo, mas não é só ele, não. Todo economista, que eu chamo o vexame dos economistas. Então, eles têm desprezo pela teoria da partida do Brasil, que eles acham fácil. Todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Eles zombam disso, mas não sabem exatamente como funciona o débito e crédito. Por que débito e crédito é tão importante? Por que os economistas não entendem a inflação? Os economistas não entendem a inflação, porque não sabem a teoria da partida dobrada. Os economistas não entendem de moeda, tem 5 mil anos na moeda. Não entendem também, como está provando aí o senhor Fernando hoje. Outra coisa, falta de visão, de percepção da importância das coisas. Um erro, um gravíssimo defeito de um profissional. Ele não tem a visão, a percepção das coisas que ele olha, que ele trabalha, de ele perceber a importância daquelas coisas com facilidade. Deixa de estudar, deixa de perceber, deixa de experimentar a teoria da partida dobrada, que ele não percebe a importância dela. Muito bem? Então vamos voltar aqui a essa. O seu preço e seu poder de compra. Isso é inflação. Então, nós podemos também. Olha, ele acabou de dizer aí, novamente, que a inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. E isso é um absurdo, que eu já mostrei na parte primeira e vou continuar mostrando. E aqui mesmo, nesse quadro, vou transformar esse quadro na perda de poder de compra real que ele está dizendo, e que isso ele está mostrando como inflação. Eu vou mostrar exatamente o contrário. Que isso aí está demonstrando, para quem entende de partida dobrada, como eu entendo, que a moeda não perde valor. O que significa débito e crédito? Débito, de um lado, você tem um débito, alguém ganha. Numa partida entre nós dois, num negócio entre nós dois, se você ganha, eu perco. Se jogar tênis nós dois, se você perde, eu ganho. E essa é a realidade. Agora, onde está nesse gráfico aqui? Aqui tem uma perda. É como se os consumidores, e aqui é a parte dos consumidores, perderam 87% dessa moeda que estava aqui, R$ 100, né? Perdeu 80%, 87% do real, dos R$ 100. E aí, perdeu? E quem foi que ganhou? Onde aparecem os ganhadores? Os ganhadores são esses mesmos aqui, 87%. Perdedores e ganhadores são iguais. E os valores são iguais. E o que significa, então? Que a moeda não perde valor. É preciso raciocinar, é preciso pensar, é preciso profundidade, Fernando. Você fala de muitos assuntos, mas profundamente você não entra em nenhum deles. Você trata superficialmente. Você fala de qualquer assunto. Por quê? Porque você pensa que você é gênio. Que basta ler e você sabe o que está falando. Não é verdade, Fernando? Isso aqui você vai ler a vida toda e não vai saber. Tá certo? Isso aqui está provando exatamente que não existe perda de poder de compra do real. Porque os 87% aqui, por cento que foram perdidos para quem? Foram perdidos dos consumidores, quando eles compram que há aumento de preço, ele perde. Ele paga mais. E o que acontece do outro lado? O vendedor, que é o empresário, ganha a perda do consumidor ou dos consumidores. E, obviamente, aqui, essa
essa moeda aqui, essa figura da moeda, poderia aparecer em cheio, né? Em cheio aqui, dá um desenho melhor, em cheio, onde teria 80% de perda dos consumidores e 80% e 87% de ganho dos consumidores no mesmo valor. Então a moeda permanece a mesma. Botei a moeda lá em cima da mesa 100. Eu perdi 87%, porque eu fui o consumidor, comprei, mas o vendedor ganhou 87%. Então a moeda é a mesma, não saiu do lugar. Tá certo isso? Tá. Certíssimo. Exatamente os economistas que estão errados, não sabem o que é isso. É uma vergonha botar um quadro desse e ficar insistindo na perda de poder de compra, quando ele aqui, na realidade, está mostrando que não existe perda nenhuma. Falta de percepção, falta de raciocínio, falta de inteligência. Isso é falta de inteligência. Vamos lá. Ter a métrica da taxa de inflação, mas agora não pelo aumento de preços, e sim pela perda de poder de compra do dinheiro. Então, Olha, aqui eu eu não estou vou mais, usando a taxa de inflação vou para passar isso medir a taxa de porque perda de poder de compra nós do estamos dinheiro ou sabendo a taxa que esse de negócio de perda de poder aquisitivo da moeda não tem sentido. Vamos ver do mais. ano após ano. Essa é a taxa de inflação ou a taxa de aumento de preços positiva. Se a meta é ter o IPCA ao redor de 4% ou 3,5%, isso significa que a meta é desvalorizar o dinheiro ano após ano. Outra coisa, outra grande bobagem do senhor Fernando ao dizer isso. Outra grande bobagem. Ele diz o seguinte, aliás, antes de passar para essa parte dele, eu quero falar o seguinte. Veja só, ele fala do perda de poder aquisitivo. Eu aqui vou perguntar, qual é o objetivo e uso prático da análise de perda do poder aquisitivo de compra da moeda? Eu botei uns exemplos até aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Ok, se me lembra aqui dos exercícios que eu coloquei. Para perguntar isso aí para o Fernando, ver se ele responde. Olha aqui, vou botar uns exemplos aqui. Tenho a opção, né? É um exemplo que eu vou ler agora para perguntar ao senhor Fernando e qualquer pessoa que ache que esse quadro vale. Tá certo? Desculpe, na câmera está saindo. Ok. Então, a pergunta é a seguinte: tenho a opção de receber um valor em reais hoje, equivalente a US$ 100.000. Qual a opção melhor? Sabendo que o dólar está desvalorizado em 97%, conforme aí o senhor Fernando está dizendo. E o real em 87%, de acordo com essa análise do Fernando. Então, o real perde 87%, o dólar perde 97%. Qual é a opção que eu tenho? Será que eu devo receber o meu dinheiro em reais ou em dólar? Esta análise serve para alguma coisa? Não serve. Porque você não vai fazer uma decisão baseada em cima disso. Não tem fundamentos. Porque essa análise ela é completamente insignificante. Não tem nenhuma razão de ser. Primeiro porque está errada, porque a moeda não perde valor. Como é que eu faço uma análise em cima de algo que não perde valor e digo que ela perdeu valor? Outro exemplo aqui. Depositei na conta corrente do meu amigo referente a 100.000 que tomei emprestado há 3 meses. Há 3 meses tomei 100.000 emprestado na mão do meu amigo e depositei na conta dele no banco. Nesse período novo, nesse período, houve uma inflação de 15%. Presta atenção. Eu tomei um dinheiro, 3 meses passados, o mesmo dinheiro que eu tomei 100.000, pá. Só que ocorreu uma defasagem dele de 15%. Só que ninguém faz isso hoje, mas eu estou dizendo aqui no exemplo elevado. O que significa que esse valor é igual, é equivalente hoje a 100.000 dividido por 1,15. Ou seja, 86.956 é o que ele vale hoje, segundo o Fernando aí. Tá certo?
2,52. Se no mesmo instante, eu que depositei o dinheiro, tomar emprestado no banco, eu depositei o dinheiro, depositei 100 mil, mas quando a gente faz o cálculo, teoricamente, ele vale 80, quanto foi isso? 86.956,52. Acho que eu depositei lá no banco. Depositei 100 mil, mas eu sei que ele vale 86.956, porque eu descontei a inflação teoricamente. Então, eu vou ao banco e tomo 100 mil emprestado. E o banco vai me cobrar, quanto é? Qualquer coisa, 20% ao ano. Você acha que o banco vai cobrar esse 20% em cima de quê? Do 100 mil ou do 86.952? Eu tomo 100 mil e levo. Mas aquele 100 mil, segundo o nosso amigo aí, Fernando Ures, vale 86.956. Então a taxa de juros vai ser cobrada onde? Então eu tomo 100 mil, que tem um poder aquisitivo de 86, e pago os juros sobre 100 mil? Tem algo de errado aí, tem algo que cheira mal, né, Fernando? Tem algo que cheira mal. Mas qual é o erro? O dinheiro não perde valor aquisitivo. O erro é esse. Quem perdeu valor aquisitivo foi o emprestador. O emprestador é que ele perdeu valor aquisitivo. Porque se ele tivesse com esse dinheiro na mão, não tivesse emprestado, ou tivesse cobrado pelo menos a inflação, né? Ele teria um poder aquisitivo de 100 mil. Mas como ele não cobrou, ele perdeu, deixou de comprar. Deixou de comprar um valor aí equivalente a 14 ou, sei lá, 13 mil, aproximadamente. Então, não tem sentido essa análise. É perda de tempo essa análise. Ele poderia usar esse quadro para mostrar que a moeda não perde valor. Eu posso usar esse quadro mostrando, esse mesmo quadro, mostrando que a moeda não perde valor aquisitivo, que ela é inflexível, que ela é uma medida, né? Uma medida da variação monetária dos preços. Se é isso, como é que ela pode variar? Será que o litro varia? O quilograma varia? Varia? O metro varia? Não, uma medida não pode variar. Aliás, a condição sine qua non para ser uma medida é que ela não varie. Qual o objetivo para análise de peso do poder? Nenhum. O objetivo da meta de inflação. Aqui eu vou acabar nisso aqui. Ele está falando que o objetivo da meta de inflação é 3 ou 4%. Não, não existe isso. Ele errou completamente. O que se projeta uma taxa de inflação de 3 ou 4% para evitar o lower band. Se a taxa de inflação cair muito abaixo, fica difícil você combater uma crise financeira. É para isso que é colocado isso, não para desvalorizar a moeda. E outra coisa, essa desvalorização só se dá em relação a outra moeda, não internamente. Fernando, vamos mudar, meu amigo. Vamos ler mais. Não é só dar uma lida que você acha que pode fazer uma aula bem apresentada, que não é. Tá certo? Ok, pessoal. Até a próxima, a terceira parte. Um abraço. Evidentemente, esse vídeo é um pouco comprido, mas eu gostaria. De qualquer maneira, é um vídeo aula, né? Eu acho muito bom, tem muitas informações nesse vídeo, e eu gostaria que vocês revessem quantas vezes fosse necessário para vocês entenderem o que é inflação e o que é valor que se perde, se não perde. Porque esse pessoal não entende de nada. Economista não entende de inflação, não entende de moeda. Porque eles não entendem da teoria da partida dobrada e muito menos ainda de contabilidade. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.